Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador. Nossas informações aqui do cartório são de extrema importância. Todas as sessões de informações, os programas A Voz do Trabalhador, com o quadro Dica do Cartório, o objetivo é tornar ciente as pessoas que estejam em determinadas situações. Por exemplo, situação de casamento ou união estável e por que da importância que é, quando contrair uma união estável, fazer a documentação legal. Assim, igualmente, quando se dissolve esta união. Então, a importância da documentação. E a Joana vai contar para a gente, através de um caso real, o porquê dessa informação. Ela visa melhorar o mundo das pessoas, né, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Realmente, nós estamos enfatizando aqui a importância da documentação, da formalização das relações afetivas, tanto pelo casamento quanto pela união estável, em face das situações que chegam até o balcão do registro civil, de situações de dissolução, e às vezes acontece a dissolução tanto do casamento quanto da união estável, mas nós queremos enfatizar mais a dissolução da união estável através da morte de um dos companheiros, e essa morte, às vezes, ocorrendo de forma abrupta, ocorrendo através de um acidente, de algo inesperado, onde a companheira sobrevivente depois se vê com uma série de situações a serem administradas e resolvidas. Joana, no caso, esse caso que aconteceu aqui, em Soledade, que é um caso real, a pessoa não tinha documentação nenhuma quando contraiu a união estável. E agora, com esse acidente, como é que vai ficar isso aí? Como é que você acha que pode ser solucionado esse caso? Nós temos duas maneiras que a gente pode solucionar. A maneira mais fácil é em existindo a consensualidade dos herdeiros de reconhecerem o vínculo da união estável, que pode ser feita extrajudicialmente, ou quando não se tem esse reconhecimento consensual dos demais herdeiros, o caminho será buscar o reconhecimento via judicial, através do Poder Judiciário, com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, no caso pós-mortem. Mas o caso que aconteceu era um casal de conviventes que já estavam juntos há mais de 8 anos, porém sem qualquer documento, sem qualquer papel que formalizasse esta união estável. E também eles não tinham filhos, descendentes. O único herdeiro, no caso, era a mãe do companheiro que veio a óbito, porque eles não tinham filhos nem com a companheira e nem antes do relacionamento com a companheira. Existia apenas a mãe ascendente deste companheiro que veio a óbito. Então, pela ordem de vocação hereditária, quem herda primeiramente são os filhos, os descendentes, mas nesse caso não existia. Não existindo, passa para os ascendentes, e neste caso existe a mãe. Então, a mãe, legalmente, ela é a herdeira legítima. Mas, se houver esse consenso da mãe, única herdeira, reconhecer o vínculo de união estável com o filho que faleceu e a companheira que sobreviveu, é muito mais simples de resolver a situação. Agora, como nós dissemos anteriormente, se não houver este reconhecimento consensual pela única herdeira, aí o reconhecimento tem que ser buscado via judicial. E a pessoa que faleceu, ela tinha
bens, tinha casa, tinha carro, e além disso, a pessoa era trabalhadora, ela tinha também o fundo de garantia, o FGTS, que é um valor que deve ser sacado depois do evento morte pelos herdeiros ou pelos dependentes. Nesse caso, não tinha dependentes, então, pelos herdeiros. Mas como a companheira vai ter direito a este valor e a estes bens, se não houver o reconhecimento deste vínculo de união estável? Essa é a situação que se deparam muitas companheiras sobreviventes ao companheiro numa situação de um acidente que vem de forma inesperada e tira a morte do companheiro. Então, essas são as situações que nós nos deparamos aqui no balcão do Registro Civil. Quanto a lavrar o óbito, a pessoa vem com a declaração de óbito, vai lavrar o óbito, vai registrar, mas e os direitos que são advindos desta relação? Como que a companheira vai exercitar esses direitos? É por isso que nós estamos enfatizando, estamos conversando aqui no programa por diversas ocasiões da importância da formalização das uniões estáveis. Claro que direitos existem, independente do papel, mas quando se tem a formalização, quando se tem o papel, é muito simples de reivindicar esses direitos. Nesse caso, então, como ela não tinha papel nenhum, ela tem que ser primeiro reconhecida a sua relação com a vítima falecida, né? A pessoa falecida. Então, pode ser feito fora de um processo judicial? Exatamente. Pode ser, desde que haja consenso. E aí é importante nós enfatizarmos aqui a resolução 571 de 2024 do CNJ, que trouxe essa possibilidade de ser feito justamente no processo de inventário o reconhecimento desta relação de união estável pela única sucessora ou pelos herdeiros sucessores, reconhecendo esse vínculo do companheiro falecido com a companheira sobrevivente. Tanto que o artigo 18 desta normativa nos informa: no inventário extrajudicial, o convivente sobrevivente é herdeiro quando reconhecida a união estável pelos demais sucessores. E nesse caso real, no que nós comentamos aqui, o único sucessor, o único herdeiro era a mãe. Então, a mãe, no procedimento, não é processo, no procedimento de inventário extrajudicial, poderá fazer este reconhecimento. Porque, neste caso real, não havia a formalização, porque se houvesse a formalização, bastaria apresentar a certidão do registro da união estável. Mas nesse caso não tinha a formalização desta união estável, não existia papel, não existia formalização. Por isso que uma das possibilidades, quando se há consenso e desde que seja feito pelos caminhos corretos, é possível fazer este reconhecimento no próprio inventário extrajudicial. E, havendo esse reconhecimento pela única sucessora, a companheira passa a ser meeira dos bens que foram adquiridos no decorrer do início desta união estável até o evento morte, e também ela passa a ser herdeira dos bens particulares que existiam antes de ter iniciado esta união estável com a companheira sobrevivente. Quer dizer, ela passa a ser meeira e herdeira, concorrendo junto com a mãe, que é a única, era, né, a única herdeira, no caso aqui, né? Recado final. O recado que nós estamos sempre enfatizando é a importância da formalização,
e o registro desta união estável, porque os fatos inesperadamente acontecem e as pessoas precisam estar protegidas. Isso significa proteção jurídica, proteção para o exercício dos seus direitos. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço a todos e continue nos acompanhando aqui no programa Voz do Trabalhador, todos os sábados, que estaremos sempre trazendo informações de relevância para as pessoas. Um grande abraço. Dica do cartório Joana Malheiros aqui no programa Voz do Trabalhador.